O planeta Terra já foi habitado por animais gigantes e colossais. Conheça agora os 10 maiores animais que já existiram. Em 10º lugar, Megalodon. Megalodon foi um tubarão gigantesco que viveu há cerca de 25 milhões de anos atrás. Ele poderia chegar a medir até 20 metros no seu auge e pesar até 50 toneladas. Você sabe o que é 50 toneladas? É um verdadeiro monstro dos mares. Para efeito de comparação, o maior tubarão atualmente é o tubarão branco, e ele pode chegar no máximo 7,5 metros e pesar míseras 2,5 toneladas. Esse pesava 50. Vocês verem que o bicho era um monstro. Aí atrás está correndo algumas fotos comparando o Megalodon com tubarões sucessores dele e o tubarão atual, o tubarão branco, que é o menorzinho, e também o ser humano ali, para você ver que a criança é gigante. Ele viveu na época chamada Mioceno, no Oceano Pacífico, e alguns cientistas ainda acreditam que eles podem estar vivos em partes profundas do oceano, onde ainda não foi explorado. Uma curiosidade é que a mandíbula do Megalodon é suficiente para engolir um rinoceronte. Existem alguns fósseis dele, algumas fotos do cara sentado, o bicho é muito gigante. Ele ficou também bem famoso ultimamente com o jogo Battlefield, onde em uma fase um Megalodon pula e sai pegando todo mundo. Eu achei meio exagerado o tamanho do Megalodon no Battlefield, mas é um easter egg bem legal. Eu particularmente não joguei essa fase. Eu joguei pouquinho Battlefield, mas eu tenho vontade de jogar e ver o Megalodon pulando lá, muito show. Então, esse foi Megalodon. Em 9º lugar, Argentavis magnificens. Nomezinho é bem difícil, hein? Essa é considerada a maior ave que voa, a que já existiu, e ela viveu há cerca de 6.000 anos atrás na Argentina. Os especialistas acreditavam que ela meio que planava, pois ela era gigante. Ela media cerca de 6,5 metros, com as asas abertas de ponta a ponta, e para efeito de comparação, ela é mais ou menos do tamanho de um avião, aqueles Dodô do GTA, sabe? Vocês estão vendo a imagem aí atrás? Ela é mais ou menos desse tamanho. Se você pesquisar o nome desse pássaro no Google, a maioria das imagens que vão aparecer é sobre essa aí que vocês estão vendo, um homem e ela atrás, gigante. Realmente, se eu estivesse andando num lugar e visse uma ave dessa voando, eu ficaria com medo, velho. Parece um urubu gigante. E ela poderia atingir uma velocidade de até 240 km por hora. Maluco, era muito rápido. Os cientistas acreditam que essa ave, por ela ser muito grande, ela meio que pegava embalo com o vento. Assim como, sabe no desenho do Avatar, que ele tem aquele planador? Mais ou menos desse jeito. Ele só não sabe como ela fazia para pousar. Pois, né, é um mistério, por isso ela era muito gigante. Em 8º lugar, Crocodilo Imperador. Os crocodilos imperadores viveram há cerca de 110 milhões de anos atrás, onde hoje fica o deserto do Saara. Nessa época, o deserto do Saara era uma selva com pântanos, rios, lagos, onde viviam dinossauros e outros animais. É até difícil de imaginar, né, o deserto do Saara, um lugar onde ficavam répteis, né, um pântano, vamos dizer assim. E esses crocodilos poderiam chegar até 15 metros de comprimento. Para um crocodilo é muito grande. Hoje em dia os crocodilos já são enormes, imagine na pré-história, né? Até hoje nunca foi encontrado um esqueleto completo desse animal. Eles calculam seu tamanho estimado de acordo com o seu crânio, porque a largura total do corpo de um crocodilo é 8 vezes a largura do seu crânio. E o crânio dessa criança tinha 2 metros. E pra vocês terem uma ideia também, esse crocodilo, ele enfrentava até dinossauros menores, velho. O bicho comia dinossauro, mano. Ele não brinca, hein? Eu mesmo que não queria encontrar um troço desse, nunca, num lago, imagina. Você tá andando no lago, você encontrar um crocodilo pré-histórico gigante, com a cabeça de 2 metros. Caralho, nunca. Em 7º lugar, Platybelodon. É outro nome bem difícil, né? Esse foi um animal semelhante aos elefantes e ele viveu na mesma época aí do Megalodon, a era Miocena. Na verdade, a época Miocena. Há cerca de 23 milhões de anos atrás. Ele era um mamífero parecido com os elefantes, só que você vê aí que a cara dele é bem diferente, assim. A tromba dele é menor e a boca dele é mais esticada. É um animal bem interessante, ele é pouco maior que os elefantes atuais, mas
por ser um animal muito interessante e grande também, obviamente, ele está nessa lista. Ele costumava se alimentar de plantas aquáticas, como algas e essas coisas que ficam assim perto dos rios, e ele viveu na Europa, Ásia e África. Realmente é um animal que eu me surpreendi quando vi, eu não sabia, pra mim só existiam os elefantes atuais e os mamutes, mas é um animal bem interessante. Em sexto lugar, Aftoploura. Tá certo que esse não é necessariamente um animal, mas esse bicho é muito interessante. Ele foi uma centopeia gigante que viveu há 330 milhões de anos atrás e chegava a medir 2,6 metros de comprimento, que para uma centopeia é bizarro. Você imagina aí um jogador de basquete gigantão com um pouco a mais ainda, né? 2,6 metros é coisa pra cacete. Com uma centopeia gigante andando, maluco, velho, só de pensar me dá até arrepia, tá ligado? E pesava até 50 quilos, meu Deus. Elas foram extintas da Terra quando a umidade começou a baixar e o oxigênio também. Esse período é conhecido como Pérmico. Inclusive muitos insetos gigantes existiram, mas eles acabaram sendo extintos pela falta de oxigênio. O oxigênio foi escasso, os animais menores viviam e os grandões, como essa coisa bizarra, morriam porque não tinham oxigênio suficiente para eles. E mesmo não sendo tecnicamente um animal, né, ele é um inseto, ele merece estar nessa lista aqui, pois é muito bizarro. Imagina você encontrar uma centopeia gigante na sua casa assim. Em quinto lugar, Quetzalcoatlus. Esse com certeza eu falei certo, é um nome muito difícil, faz hora que eu tô aqui tentando falar ele. E ele foi um pterossauro que viveu na América do Norte. E a criança tinha aí cerca de 15 metros. Essa é uma estimativa do tamanho dele. E ele pesava até 200 quilogramas. Esse foi o maior animal alado que já existiu, que já se passou na Terra. Pelo menos que a gente se tem informação. O maior animal que voa. Ao contrário do Argentinos lá que eu acabei de falar. Ele era uma ave. Esse aqui era um réptil, uma espécie de... Esse aqui estava meio que na migração de réptil para ave, mas ele ainda era um réptil, não uma ave. Então, esse foi o maior animal alado que já viveu na nossa Terra. Encontraram fósseis que poderiam estimar que o tamanho dele poderia ser ainda maior, podendo chegar até 18 metros. Imagina um bicho voador de 18 metros, mano. Mano, 18 metros. Só que os cientistas ainda estão meio céticos contra isso. É muito grande para um bicho desse voar. Com 18 metros de tamanho. Não é um avião, não tem turbina, cara. É um animal. Não tem condições. Eles estão meio céticos, então o tamanho oficial dele atualmente é 15. Mas ainda assim é o maior animal voador. Uma coisa que se destaca nele também é o pescoço longo. E eles seriam como as garças de antigamente. Ficavam em beiras, comiam essas coisinhas, peixes, caralho, quatro. Existe um documentário no YouTube chamado O Último Dia dos Dinossauros. Esse documentário é muito show. Pra quem gosta de dinossauros como eu recomendo que vocês assistam. Inclusive eu vou deixar o link desse documentário na descrição. E nesse documentário eles citam como teria sido o último dia dos dinossauros na Terra. Aí ele foca um pouco em um Tiranossauro Rex, em outros dinossauros lá. E também em um desse dinossauro aí que eu não me atrevo a falar o nome dele de novo. E é muito show mesmo, eu recomendo que vocês assistam. É 1 hora de documentário com efeitos 3D. Não é um efeito 3D da Pixar, aquela coisa linda assim de se ver, mas é um efeito legal e realmente eu recomendo vocês assistirem esse documentário. Em quarto lugar, Titanoboa cerejonesis. Olha que nome lindo, hein? Foi uma espécie de serpente que viveu há cerca de 60 milhões de anos atrás, no período Paleoceno, pouco depois da extinção dos nossos queridos dinossauros nas florestas tropicais da América do Sul, aqui mesmo, onde hoje fica o Brasil e os países aí ao redor do Brasil. Bom, a criança tinha aí seu comprimento, chegava a 13 metros, eu até achei pouco, eu pensei que seria maior, mas ainda é bizarro. 1 metro de diâmetro, que é assustador para uma cobra, e cerca de 1.100 quilos, olha só, mano. Em terceiro lugar,
Spinossauros. Segundo os paleontólogos, esse foi o maior carnívoro que já viveu na Terra. Megalodon discorda, hein? E ele poderia chegar a cerca de 18 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas. Ele viveu há cerca de 100 milhões de anos atrás, ou seja, ele não chegou a ver os meteoros caindo da Terra, onde hoje é a África. E por incrível que pareça, ele se alimentava mais de peixes, apesar de que ele também poderia caçar dinossauros menores. No filme Jurassic Park 3, ele é o protagonista, roubou o papel do Sr. Rex, né? Rapaz. E ele cai na briga com o Rex, rapaz. Batalha mortal. Eu particularmente não assisti muito o Jurassic Park 3, eu vi algumas cenas, inclusive essa cena de luta dele contra o Rex e ele mata o Rex. Que coisa feia, hein? Pois é. E ele é o dinossauro com a maior cabeça em termos de comprimento. Não é a cabeça que você tá pensando não, hein? É a cabeça de cima mesmo. Chegava a ser 2 metros, ela é bem esticada, parecia amassada. E ele era um animal tanto aquático quanto não aquático. Ele era uma mistura de pato com um dinossauro. É meio estranho. E, como segundo diz, ele foi o maior predador da Terra. Em segundo lugar, Argentinossauro. É um dinossauro argentino, é isso aí, é um dinossauro argentino, outro da Argentina aí. E ele é o maior dinossauro que já andou na nossa terra, ou pelo menos o maior dinossauro que já andou na nossa terra, que foi descoberto. Descoberto na Argentina em 1988. Estima-se que ele viveu há cerca de 100 milhões de anos atrás. E mano, o bicho poderia chegar a 36 metros de extensão do pescoço à cauda, porque ele, além de ter uma cauda gigante, ele tem um pescoço gigante também, é característica dele, e ele poderia chegar a pesar 100 toneladas, mano, imagina esse bicho. Ele é bem parecido com os sauropods, que são aqueles dinossauros que a gente conhece bastante, eles são bem parecidos, só que esse argentinossauro é ainda maior. Vamos dizer assim que eles são da mesma família. E ele detém o título de maior dinossauro que já andou no nosso planeta. O bichinho era gigante. E ele era herbívoro, tá? Então ele não é o maior carnívoro. Comia árvores, era dócil. Não sabemos se era dócil, né? Tá vendo essa comparação ele aí com outros animais da família? E o humano, mano, o bicho pisava. Se um bicho desse aparecesse hoje em dia, ele saía destruindo as casas tudo, que nem Godzilla. O bicho é gigante, meu Deus. Em primeiro lugar, a baleia azul. Esse é o maior mamífero que existe atualmente, um dos maiores animais que existiu nessa terra. É essa bicha que pode chegar até 33 metros de comprimento. Mano, a baleia azul pode ser comparada, cara, acredite ou não, a um Boeing 737. Um Boeing 737, vocês estão vendo a imagem atrás dele. Bicho, imagina o tamanho dessa desgraça. É muito grande. E lembrando que elas não estão extintas. Elas correm risco de extinção, mas não são extintas. Elas existem até hoje nos nossos mares aí. Ah, e ela pode pesar até 150 toneladas. Mano, 150 toneladas. É muita coisa. E com a água dentro dela ainda pesa mais, né? Porque ela abre aquela bocona, ela engole mais água do que o peso dela. Agora vamos a umas curiosidades sobre a baleia azul. O coração da baleia azul é quase do tamanho de um carro. Imagina, um carro, o coração da baleia azul, gigante. Maluco. Aquele espirro que a baleia azul solta para jogar água para fora pode chegar até 9 metros de altura, o que é muito alto também. E as artérias da baleia são uns tubos gigantes de 23 centímetros. Mano, é sério, 23 centímetros, uma artéria de 23 centímetros. Mano, cabe uma pessoa, velho, encolhida na artéria de uma baleia. É muito grande, mano. Enfim, dentre outras coisas, como o bebê da baleia é quase do tamanho de 2 minivan. E ela nada a cerca de míseros 8 km por hora. É muito lento. Outra curiosidade é que as baleias conseguem produzir o som mais alto entre todos os animais. Porém, nós humanos não conseguimos ouvir esse som, porque ele está numa frequência diferente. Outra curiosidade bem estranha é que o órgão reprodutor da baleia
Chega a ser 3 metros. Esse é o Kid Bengala dos animais, mano. 3 metros. Ô, coitado da baleia. Baleia fêmea. Enfim, entre outras imensas coisas que a baleia tem, ela é o maior animal que existe, com certeza. E ele está vivo até hoje. E tomara que ela não entre em extinção, né? Porque é um dos perigos. Porque ela é um dos animais que tem risco de extinção. Esse foi o top 10 maiores animais que já existiram na Terra. Espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, eu queria avisar pra vocês, esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Então, ele pode não estar perfeito, eu peço sua ajuda para melhorar. Como é que vocês podem me ajudar, né? Simples, você comenta o que você achou ruim no vídeo, o que você achou bom. Isso vai me ajudar a fazer vídeos melhores daqui pra frente. Obviamente, como esse é o primeiro vídeo, ele não vai estar muito bom. Então, se você quer ver mais vídeos como esse, não se esquece de se inscrever aí no canal. E também clicar no gostei para apoiar a produção de mais vídeos, beleza? Por favor, comente o que você achou, isso é muito importante pra mim. E até o próximo vídeo. Fui!